Foi no fim de semana de 29 de novembro de 1981 que a tragédia golpeou com a força de uma onda inesperada. Natalie Wood, a estrela de olhos tristes e talento imenso, passou seus últimos momentos no barco da família ao lado de seu marido, Robert Wagner. Em algum momento daquela manhã cinzenta, a senhora Wood acabou na água e se afogou. Sempre tive pavor e ainda tenho de água escura, de água do mar, havia confessado ela uma vez, como se pressentisse seu próprio fim. Durante décadas, essa noite permaneceu envolta em neblina. No entanto, um evento aparentemente desconectado sacudiu os alicerces dessa história 30 anos depois. Em 2011, um roubo avaliado em $500 mil em uma casa de Aspen expôs muito mais do que diamantes roubados. Essa casa pertencia a Jill St. John. Entre as joias perdidas, os ladrões revelaram, sem saber, segredos íntimos de sua vida com Robert Wagner. Verdades que nem seus amigos mais próximos conheciam. Jill não era estranha ao escândalo. Em 1982, apenas alguns meses após a morte de Natalie, ela foi cruelmente rotulada pelo mundo como uma destruidora de lares ao começar a sair com o viúvo Wagner. A enteada de Robert guardou ressentimento por anos. Depois vieram os sussurros, as investigações intermináveis e aquelas perguntas que nunca cessaram. O que realmente aconteceu no barco? Sabe, aquele acidente que aconteceu, eu não estava lá. Não estive lá por ela, defendeu-se Jill repetidamente. Mas agora, em 2024, aos 84 anos, a Dama de Ferro finalmente deixou transparecer as dúvidas que carregou em silêncio durante décadas. Suas novas palavras sobre Wagner, Natalie e aquela noite fatídica prometem nos deixar sem fôlego. Mas para entender o final, devemos voltar ao início, ao coração brilhante de Hollywood. Jill St. John nasceu como Jill Arland Oppenheim em 19 de agosto de 1940. Seu primeiro choro ecoou no Hospital Queen of Angels de Los Angeles, enquanto a capital do cinema fervilhava logo do outro lado da janela. Cresceu em um lar barulhento e cheio de vida em ensino. Seu pai, Edward Oppenheim, era um homem tenaz do Brooklyn, que transformara um negócio de restaurantes em um pequeno império, onde as estrelas famintas iam comer após longos dias de filmagem. Sua mãe, Betty Goldberg, enchia a casa com obras de caridade e o calor de uma imensa família judia. Como filha única, Jill aprendeu rápido uma lição vital. Para ser ouvida em uma casa cheia de primos, tinha que brilhar mais que ninguém. E brilhou. Aos 5 anos, sua voz já ressoava no palco do Gellers Theatre Workshop. Era 31 de janeiro de 1946, quando estreou em The Conspiracy. Enquanto outras crianças ainda tropeçavam ao ler livros de desenhos, Jill lia cada palavra com uma clareza cristalina. Os diretores a chamavam de precoce. Aos 6 anos, memorizava diálogos destinados a adultos. Sua imaginação preenchia os silêncios que sua casa movimentada não conseguia ocupar. A vida de Jill moveu-se a uma velocidade vertiginosa. Seu pai prosperava no auge do pós-guerra e Jill espiava as celebridades por trás do balcão dos restaurantes da família. Aqueles salões cheios de fumaça não eram apenas lugares para comer panquecas, foram seu primeiro sabor da fama. Aos 3 anos, já recitava poemas nos jantares de Páscoa, deixando os parentes atônitos. Sua mãe, vendo o potencial, a matriculou na Hollywood Professional School. Lá, o destino começou a tecer uma teia estranha e arrepiante. Na companhia de balé de Michael Panayev, Jill girava e dançava ao lado de outras 2 meninas pequenas que também cresceriam para ser famosas. Stephanie Powers e Natalie Wood. É uma ironia cruel e poética da vida. Essas 3 meninas, que compartilhavam a barra de balé e sonhos infantis, acabariam cruzando seus caminhos anos mais tarde através do mesmo homem, Robert Wagner. Jill formou-se no ensino médio aos 14 anos,
na primavera de 1955, anos à frente de seu tempo. Aos 15, um teste na UCLA revelou um coeficiente intelectual de 162. Era uma gênia. Graças ao dinheiro de seu pai e ao impulso de sua mãe, Jill tinha o luxo de escolher papéis em vez de implorar por eles. Sua carreira decolou como um foguete. Aos 6 anos, fazia rádio. Aos 8, atuava na televisão ao vivo toda semana em Sandy Dreams. Em 1949, com apenas 9 anos, interpretou Missy Cratchit em uma transmissão ao vivo de A Christmas Carol, narrada pela lenda Vincent Price. Embora tremesse por dentro diante daquelas câmeras que não permitiam erros, acertou cada linha. Não houve segundas tomadas, e essa gravação sobrevive hoje como um testamento de seu talento. Aos 12 anos, a Universal Studios bateu à sua porta. Aos 13, seu sobrenome mudou de Oppenheim para St. John, um nome que soava a glamour e realeza. O contrato parecia um sonho dourado no papel, mas a tinta escondia correntes pesadas, lições de etiqueta obrigatórias, diretrizes de imagem rigorosas e páginas inteiras sobre moralidade que poderiam asfixiar qualquer criança. Jill St. John foi construída para ser perfeita, para ser uma estrela. Mas nem todo o brilho de Hollywood, nem sua inteligência superior, puderam protegê-la da sombra longa e escura deixada pela morte de sua amiga de infância, Natalie Wood. Uma sombra que, ao que parece, apenas agora começa a se dissipar. A vida sob os holofotes exigia um preço que não aparecia nos contratos. Jill St. John era proibida de levantar a voz em público, não podia ir a lugar nenhum sozinha e devia vestir-se como a mocinha perfeita, mesmo quando as câmeras paravam de rodar. Era um controle asfixiante disfarçado de oportunidade de ouro. Ela obedecia, mas por dentro algo começava a endurecer. Seu primeiro papel real chegou em 1953 com The Trail to the Golden West, mas foi ali que o glamour começou a rachar. Os atores mirins mais velhos não eram gentis. Jill enfrentou um bullying cruel, e a ironia do destino quis que uma de suas torturadoras fosse Natalie Wood. No set, Natalie zombava dela, lançando dardos que doíam mais do que qualquer crítica profissional. Jill nunca esqueceu essa humilhação, mas também não deixou que a quebrasse. Essa dor tornou-se sua armadura. A menina prodígio aprendeu a sorrir enquanto cerrava os dentes. Aos 15 anos, enquanto equilibrava seus estudos na UCLA, com audições intermináveis, o chão sob seus pés desmoronou. Veio à tona um segredo familiar obscuro. O império de restaurantes de seu pai havia colapsado sob o peso de dívidas de jogo. A paciência de sua mãe transformou-se em uma pressão implacável. De repente, Jill já não atuava por paixão. Carregava sobre seus ombros a sobrevivência econômica de toda a sua família. Em 15 de maio de 1957, com apenas 16 anos, assinou um contrato de 7 anos com a Universal Pictures por $200 por semana. Sua grande oportunidade chegou com Summer Love em 1958, interpretando Erica Landis, uma garota da sociedade mimada. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando $1,2 milhão, e os tabloides enlouqueceram inventando romances com ídolos adolescentes como Fabian. Os gritos da multidão nas estreias eram a música com a qual sonhara desde os 5 anos. Mas o mundo real era muito mais perigoso que um set de Hollywood. Em 1958, durante as filmagens de No Time for Flowers em Praga, Jill, com apenas 17 anos, encontrou-se presa na história. A apenas 50 metros do set, manifestantes derrubaram uma estátua de Stalin. Os tanques rodavam à distância enquanto Jill se escondia em seu hotel, agarrada a um jornal que narrava a revolução na Hungria, sussurrando planos de fuga. Jurou nunca mais trabalhar sob tal regime. Sua rebeldia começou a florescer. Em 1959, explodiu no set de The Remarkable Mr. Pennypacker, quando o diretor cortou suas melhores falas. Recusou-se a filmar. Embora o estúdio tentasse silenciar a briga, a imprensa a rotulou como
problemática. No entanto, essa mesma audácia a levou a entrar em clubes noturnos com identidades falsas e até a correr pela Sunset Strip em um carro roubado da MGM. A boa moça estava se rebelando. O perigo físico a alcançou em junho de 1960, na Amazônia brasileira, durante as filmagens de The Lost World. A selva não perdoou. Um escorpião real cravou seu ferrão na coxa de Jill. Seus gritos gelaram a equipe. Foi evacuada de emergência para um hospital em São Paulo, com a perna inchada ao triplo de seu tamanho e alucinando de febre. Os médicos foram claros. Mais 1 hora e ela teria morrido. Apesar do trauma, voltou para terminar o filme, escondendo as faixas sob o figurino. A Universal, com uma frieza calculadora, usou sua quase morte como promoção. Perigo real! Gritavam os pôsteres. O público adorou, mas Jill ficou marcada física e emocionalmente. Sua luta por respeito continuou em 1963 com Who's Minding the Store. O lendário comediante Jerry Lewis recusou-se a ensaiar com ela e, em uma cena, a empurrou violentamente. Jill não recuou. Manteve-se firme, exigiu respeito e canalizou essa fúria em uma das cenas mais icônicas do filme. Começou a despir Lewis em pleno improviso, sussurrando: "Seja atrevido comigo agora, Norman." Deixou a equipe atônita. Essa cena tornou-se lenda, um lembrete de que as mulheres em Hollywood tinham que lutar com unhas e dentes para não serem pisoteadas. 1 ano antes, em Tender is the Night, 1962, Jill já havia mostrado que podia lidar com o fogo. Interpretando Rosemary Hoyt no mundo trágico de F. Scott Fitzgerald, sua química com Jason Robards foi tão intensa que os rumores de um romance proibido fora das câmeras começaram a girar como um furacão, pressagiando os escândalos que marcariam sua vida futura. Se o set de Tender is the Night, 1962, pudesse falar, teria gritado. O filme, destinado a dar vida ao mundo trágico de F. Scott Fitzgerald, tornou-se o cenário de um drama muito mais real. Jill St. John, interpretando Rosemary Hoyt, e seu colega de elenco, Jason Robards, acenderam uma faísca que ameaçava incendiar tudo. Os membros da equipe sussurravam nos cantos escuros sobre conversas noturnas e ensaios de paquera que apagavam perigosamente a linha entre o roteiro e a vida real. O estúdio entrou em pânico. Temiam que um escândalo sexual afundasse sua produção de 3,9 milhões de dólares. Os executivos, desesperados para proteger seu investimento, adiaram a estreia e cortaram as cenas mais íntimas. Mas a censura não pôde esconder a eletricidade. A química na tela era inegável. Durante semanas, Jill St. John deixou de ser apenas uma atriz para se tornar uma manchete de imprensa sensacionalista. A lição de que o drama real ocorre antes que as câmeras rodem, ela aprendeu a sangue frio em 1965 com The Liquidator. Jill interpretou Iris McIntosh, uma secretária transformada em espiã. Supunha-se que seria o início de uma franquia dourada, mas a traição veio de dentro. Alguém vazou o roteiro, revelando ao mundo que sua personagem trairia o herói. A reviravolta final, que deveria deixar o público boquiaberto, apareceu impressa nos tabloides antes da estreia. A MGM tentou conter a hemorragia, mas o dano era mortal. Os fãs sentiram-se enganados. A bilheteria despencou. O sonho de uma saga de espiões esfumou-se no ar, ensinando a Jill que em Hollywood as punhaladas vêm pelas costas. Mas o verdadeiro jogo de poder chegou em 6 de abril de 1966, com a estreia de The Oscar. O filme a empurrou para a órbita do sol mais brilhante e perigoso de Hollywood, Frank Sinatra. Interpretando sua namorada manipuladora na tela, Jill viveu um romance breve, mas intenso, com a voz fora dela. Anos mais tarde, revelar-se-ia um segredo brilhante e frio. Sinatra lhe presenteou com um colar de diamantes avaliado em milhares de dólares. Foi amor? Os tabloides foram impiedosos.
Chamaram de dinheiro para calar a boca, um pedido de desculpas caro por algo que nunca foi dito em voz alta. Jill nunca negou o presente. Cada vez que aparecia em público com aquelas joias no pescoço, o mundo via mais do que diamantes. Viam o ventre escuro de Hollywood, onde o amor, o poder e a reputação são fichas de um mesmo jogo macabro. O perigo físico voltou a encontrá-la em 1966, no set de The Virginian. Lançada violentamente de um cavalo a galope, quebrou o pulso. Aquele osso quebrado expôs a negligência de uma indústria que tratava as atrizes como bucha de canhão, exigindo acrobacias sem treinamento. Sua dor tornou-se um grito de guerra pela segurança no trabalho, um lembrete brutal do preço que as mulheres pagavam para provar seu valor. No entanto, sua consagração definitiva chegou 5 anos depois. Em 17 de dezembro de 1971, Diamonds Are Forever estreou em Londres e Jill St. John fez história. Tornou-se Tiffany Case, a primeira Bond Girl americana. Mas Tiffany não era um adorno. Era audaciosa, descarada e capaz de igualar a inteligência de 007. No calor de Las Vegas, os rumores sobre ela e Sean Connery começaram a arder. Connery, em meio a uma separação pública, e Jill compartilhavam sessões de estratégia noturnas que alimentaram a imaginação do mundo. Embora ela tenha negado o romance, a mística cresceu. Mas o fogo no set não foi apenas metafórico. Durante a cena do oleoduto, um vazamento real de gás provocou uma explosão descontrolada. Jill correu através da fumaça preta, escapando da morte por segundos. O medo em seus olhos que se vê no filme não é atuação. É puro instinto de sobrevivência. O que realmente definiu Jill St. John não foi sua beleza, mas sua espinha dorsal de aço. O diretor Guy Hamilton tentou pressioná-la a usar figurinos mais reveladores, sugerindo até uma cena de nudez para agradar ao público. Jill manteve-se firme. Com uma calma gélida, disse não. Em uma era onde as mulheres deviam obedecer, sua recusa foi um ato revolucionário. Ganhou o respeito da equipe e marcou um ponto de virada sobre os limites de uma atriz. Após o sucesso massivo de Bond, Hollywood quis rotulá-la. Ofereceram-lhe mais filmes de espiões, mais fama fácil. Mas Jill, dona de seu destino, rejeitou tudo. Não queria ser uma estátua de ouro em uma gaiola de cristal. Buscou papéis diferentes, demonstrando que seu talento pesava mais que seu rosto. Essa decisão audaciosa permitiu-lhe sobreviver em uma indústria que devora seus ídolos, levando-a até a década de 1980, onde, em 17 de outubro de 1983, reinventou-se mais uma vez como Diana Kincaid no drama Emerald Point NIS. Na década de 1980, a televisão tornou-se seu novo campo de batalha. Em Emerald Point NIS, 1983, o drama tinha tudo: disputas familiares, espionagem e triângulos amorosos. Jill desempenhava seu papel com a precisão de um cirurgião. No entanto, por trás das câmeras, flutuavam rumores sombrios. Dizia-se que a subtrama de sua personagem incluía uma tensão romântica oculta entre mulheres, um tema tabu que a rede CBS supostamente obrigou os roteiristas a suavizar e enterrar. Embora os índices de audiência tenham caído no final da série em 12 de março de 1984, a atuação de Jill brilhou como um farol na neblina. Mesmo quando os espectadores desligavam a televisão, sua presença persistia em suas memórias. Ela já havia demonstrado que era muito mais que um rosto bonito em Fantasy Island. Lá, entregou uma atuação tão crua que surpreendeu aqueles que só a viam como uma Bond Girl. Em um monólogo dilacerante, Jill canalizou a dor real de seu divórcio de 1969 do cantor Jack Jones. Foi tão autêntico, tão cheio de alma ferida, que os produtores decidiram deixá-lo sem roteiro. Não estava atuando, estava sangrando emocionalmente diante da lente. Mas atuar trazia perigos físicos reais. Em 1979, durante as filmagens de The Concrete Cowboys,
A negligência quase lhe custou um sentido. Uma pistola cenográfica disparou mal, explodindo perto de sua cabeça com um estrondo de 140 decibéis. O som foi como uma bomba. Seu ouvido esquerdo sofreu danos severos. Passou semanas em recuperação, lutando contra o silêncio e o zumbido constante. No entanto, com uma tenacidade de aço, voltou para terminar a filmagem e recusou-se a processar a produção. Voltou ao trabalho com uma energia mais feroz, decidida a que ninguém a lembrasse como uma mulher frágil. Antes de encontrar a paz, Jill demonstrou que podia brilhar mesmo em meio ao caos. No thriller de 1974, The Girl Who Came Gift Wrapped, interpretou uma assassina sedutora envolta literalmente em fitas. Durante as filmagens, uma intoxicação alimentar real a enviou ao hospital, mas voltou um dia depois para terminar o trabalho. O filme atraiu 16 milhões de espectadores, uma prova irrefutável de que nem a doença nem o caos podiam apagar sua luz. E então, o destino jogou suas cartas. Em 1982, apareceu como convidada em um episódio de Heart to Heart ao lado de Robert Wagner. A química entre eles transbordou para além da tela. Era elétrica, inegável. Começaram a sair pouco depois e 8 anos mais tarde, em 26 de maio de 1990, casaram-se. Sua história parecia escrita pelas estrelas, o tipo de romance que só Hollywood poderia roteirizar. Duas almas feridas encontrando-se no momento perfeito. Mas para chegar a esse final feliz, Jill teve que caminhar através do inferno. Sua vida amorosa tornou-se combustível para as manchetes quando ainda era apenas uma adolescente. O primeiro golpe veio rápido e foi brutal. Em 12 de maio de 1957, casou-se com Neil Dubin em Yuma, Arizona. Ela tinha apenas 16 anos. No início parecia um sonho, mas logo se transformou em um pesadelo público. Em menos de um ano, o casamento colapsou. Em julho de 1958, o divórcio chegou envolto em escândalo. Os relatórios da época revelaram uma traição cruel. Dubin havia iniciado um caso muito visível com uma amiga próxima da família, enquanto Jill ainda era sua esposa. Foi uma facada nas costas que não pôde ser mantida em privado. Jill citou diferenças irreconciliáveis e angústia emocional severa, mas os documentos legais mal podiam esconder a dor de uma menina presa em algo feio enquanto o mundo inteiro assistia. Jill tentou amar de novo, mas o barulho só ficou mais alto. Em março de 1960, casou-se com Lance Reventlow, o herdeiro da fortuna Woolworth e filho de Barbara Hutton. No papel, parecia um reinício glamouroso, uma vida de príncipes e palácios. Mas dentro das paredes de sua casa, a realidade era pesada e sombria. Histórias de alcoolismo e casos com a nobreza europeia perseguiam Lance. Em 1962, a tensão era insuportável. Quando o divórcio foi finalizado em outubro de 1963, Jill citou crueldade extrema. Revelou que ele a chamava de estúpida e incompetente na frente dos convidados e a obrigava a praticar esportes perigosos que a aterrorizavam. O ponto de ruptura foi público e humilhante. Uma briga violenta em um cassino de Mônaco. As testemunhas descreveram Lance como emocionalmente instável, arremessando bebidas caras e agredindo os funcionários antes de ser expulso. Jill recebeu $86 mil no acordo, uma soma considerável, mas que carimbou seu nome com uma reputação que nunca pediu. A de uma mulher cuja vida pessoal era uma tempestade que sempre voltava. Seguindo em frente porque parar não era uma opção, em outubro de 1967, casou-se com o ator francês Christian Marquand. Esse casamento trouxe um tipo diferente de caos. Festas selvagens alimentadas por drogas e fofocas que nunca dormiam. Em 1969, tudo desmoronou. Anos mais tarde, em uma entrevista reveladora, Jill confessou o golpe final. Descobriu que Marquand tinha um caso com um colega de elenco masculino. O choque não foi apenas pessoal. A era carregava um estigma cruel sobre a homossexualidade,
e Jill sentiu que isso golpeava também sua carreira. De repente, as portas começaram a se fechar por razões que não tinham nada a ver com seu talento, deixando-a sozinha mais uma vez para recolher os pedaços de seu coração em um mundo que não perdoava nada. A vida com Christian Marquand não foi apenas um casamento falido, foi uma imersão em um mundo boêmio que brilhava por fora, mas estava podre por dentro. Dizia-se que suas reuniões em Nova York e Paris eram o epicentro da vanguarda, lugares onde celebridades e artistas se misturavam livremente enquanto o ar se espessava com a fumaça das drogas. O que a princípio era tratado como um segredo aberto na indústria, logo transbordou para fora, tornando-se venenoso. Jill queimou-se com esse fogo. Marquand, encurralado pelos rumores, tornou-se um recluso, escondendo-se de sua própria sombra. Jill, por outro lado, ficou sozinha tentando manter seu trabalho à tona, enquanto sua vida privada se transformava em um espetáculo público grotesco. Mas as manchetes estavam prestes a dar uma guinada ainda mais perigosa, passando das revistas de fofocas para os arquivos do governo. No início da década de 1970, o nome de Jill St. John deixou de circular apenas em Hollywood para viajar pelos corredores da Casa Branca. Foi vinculada romanticamente a Henry Kissinger, o então conselheiro de Segurança Nacional e homem forte da política americana. Não era uma simples fofoca. Era uma história de celebridades esmagadas sob o peso do governo. Os relatórios falavam de visitas secretas noturnas à Casa Branca. Os arquivos desclassificados e as memórias posteriores adicionaram camadas de intriga. Havia preocupações reais sobre a vigilância e os riscos de segurança quando a vida pessoal e os assuntos de Estado se confundiam tanto. Existem até transcrições de 1972, onde o presidente Nixon e Kissinger discutem esses rumores sensacionalistas, misturando piadas com uma cautela gélida. Fosse um romance genuíno ou algo mais complicado, o efeito foi devastador. Jill estava sob a lupa dos homens mais poderosos do mundo. Como se a pressão política não fosse suficiente, 1972 trouxe um tipo de perigo mais visceral. Naquele ano, Jill saiu com George Lazenby, o ator australiano que teve a difícil tarefa de suceder Sean Connery como James Bond. O relacionamento terminou não com um suspiro, mas com uma sirene de advertência. Segundo testemunhas e relatórios policiais, Lazenby destruiu a casa de Jill em Beverly Hills em um ataque de ciúmes cego. O estopim foi o boato de que ela estava renovando sua amizade com Frank Sinatra. A polícia teve que intervir em maio de 1972 após receber chamadas por danos à propriedade e móveis destruídos. As histórias dizem que ele gritava ameaças sobre a influência de Sinatra antes de sair furioso. A fofoca fez o que sempre faz. Transformou um desastre privado em um rótulo público, pintando Lazenby como volátil e deixando Jill com um trauma do qual mal quis falar durante anos. Através de todas essas tempestades, um fio vermelho permanecia quieto no fundo, esperando o momento certo para se esticar. Jill St. John e Robert Wagner cruzaram-se pela primeira vez no início da década de 1950, quando Hollywood ainda funcionava com contratos de ferro. Wagner assinou com a Fox em 1952. Jill chegou em 1958. Ambos perseguiam a fama. Ambos estavam cercados de pressão, e qualquer química que existisse manteve-se enterrada sob a superfície profissional. Compartilharam círculos sociais e até a tela no filme Benning, 1967. Mas naquela época, fazia-se o trabalho, sorria-se para a foto e seguia-se em frente. Foi a tragédia que reescreveu a linha do tempo. A morte de Natalie Wood, em novembro de 1981, deixou Wagner devastado, um viúvo tentando criar 3 filhas em meio à dor. Jill enviou-lhe uma nota de condolências. Foi um gesto simples, sem pretensões, mas nascido do coração. 2 meses depois, encontraram-se em uma festa em Hollywood.
O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Não parecia um romance planejado, mas dois sobreviventes encontrando terra firme. Conversaram durante horas. Wagner, ainda em carne viva pelo luto, sentiu-se atraído pelo calor e pela franqueza de Jill. Ela não o tratou como uma manchete de tragédia, mas como um homem. Seu primeiro encontro oficial foi no Dia dos Namorados de 1982. Aquele momento desencadeou uma tempestade de julgamentos instantâneos. O mundo questionou a rapidez, julgou o luto e apontou o dedo. Mas o relacionamento cresceu de qualquer maneira, como uma flor no asfalto, longe das câmeras. Em 1983, o calor ao redor deles subiu. Jill apareceu como convidada em Heart to Heart, e as pessoas no set relataram momentos de paquera e beijos nos ensaios que vazaram para a imprensa. A mídia lançou-lhe a palavra mais feia do dicionário: destruidora de lares. Era como se o luto tivesse um calendário estrito e todos fossem obrigados a segui-lo. A pressão era imensa, mas revelou uma verdade fundamental. Não fugiram. Ficaram juntos. Passaram-se os anos. 8 anos de namoro podem suavizar algumas feridas, mas também podem expor o que ainda dói. Em 1989, Wagner a pediu em casamento. Deveria ter sido uma linha reta até o altar, mas esbarraram em um muro. Uma discussão maior estourou quando ele se recusou a falar sobre a morte de Natalie Wood. Aquele silêncio criou uma barreira. Jill sentia o peso esmagador de ser comparada com um fantasma, e Wagner carregava uma culpa e uma dor que não tinham para onde ir. Recorreram à terapia de casal não como uma moda de Hollywood, mas como um salva-vidas para evitar que seu relacionamento se rompesse sob o que não podiam dizer em voz alta. O trabalho foi doloroso, escavar o passado sempre é, mas aprenderam a falar através da história, em vez de caminhar na ponta dos pés ao redor dela. Em 26 de maio de 1990, casaram-se em uma cerimônia tranquila em Londres, longe dos flashes dos paparazzi americanos. Mesmo então, os tabloides não os deixaram respirar. Desenterraram os 3 casamentos anteriores de Jill, transformando-os em um placar cruel. E os críticos previram o fracasso antes que os votos esfriassem. Além disso, a sombra do caso de Natalie Wood nunca abandonou Wagner totalmente. A cultura do boato continuava arrastando-o de volta. No entanto, o casamento resistiu. Durou o suficiente para fazer com que as previsões parecessem tolas e o suficiente para se tornar sua própria declaração de amor. Mas ao casar-se com Wagner, Jill não apenas ganhou um marido, caminhou para uma realidade familiar complicada. Wagner tinha filhas, e Jill estava prestes a assumir o papel mais difícil de sua vida. Não o de Bond Girl, mas o de mãe adotiva, sob a sombra de uma lenda. Após a morte de Natalie Wood em 1981, Robert Wagner não apenas ficou viúvo, tornou-se o único guardião de Natasha Gregson Wagner, a filha de Natalie. A situação era um campo minado emocional. Natasha, uma menina com o coração partido, olhava para Jill com desconfiança e distância. O ressentimento flutuava no ar como uma neblina espessa, alimentado por um fato inegável. Wagner havia começado a sair com Jill apenas 2 meses após o funeral de sua mãe. Jill não entrou naquela casa como a madrasta má dos contos, mas também não foi recebida como uma fada madrinha. Entrou em um lar sacudido até os alicerces pelo luto e pela suspeita. Não tentou substituir a lenda morta, simplesmente tentou sustentar os vivos. Com o tempo, sua paciência tornou-se uma força estabilizadora, uma âncora em meio à tempestade. Mas o mistério daquela noite no barco nunca desapareceu totalmente. Em 2018, o pesadelo voltou quando Wagner foi nomeado oficialmente pessoa de interesse pela polícia. Esse tipo de foco público tem o poder cruel de abrir velhas feridas, justo quando uma família tenta desesperadamente curar-se em privado. Tentaram construir uma fortaleza de privacidade onde puderam.
Em 2007, Wagner e Jill fugiram do barulho de Hollywood e mudaram-se para uma vasta propriedade de 7 acres em Aspen, Colorado. Supunha-se que seria seu retiro final, um lugar onde o ar limpo lhes permitiria respirar após décadas de asfixia midiática. A casa era um museu de suas vidas, cheia de memórias inestimáveis. Entre elas, brilhavam as joias ligadas ao seu papel como Tiffany Case, em Diamonds Are Forever, 1971. Mas a paz é frágil. Em novembro de 2011, enquanto o casal estava fora, ladrões profanaram seu santuário. Levaram joias avaliadas em $500 mil, incluindo aqueles diamantes da era Bond, que carregavam não apenas valor monetário, mas o peso da história. Embora os relatórios dissessem que os suspeitos foram capturados e enfrentaram uma fiança de $500 mil, cheque nenhum pode apagar a sensação de ser violado dentro de sua própria casa. Jill confessou mais tarde sentir-se ultrajada e é fácil entender por quê. Aquele espaço privado devia protegê-los. Em vez disso, tornou-se outra manchete sangrenta nos jornais. A idade trouxe consigo novos inimigos que não podem ser combatidos com advogados. Em 2023, a realidade do tempo golpeou forte. Wagner, aos 94 anos, sofreu uma queda assustadora que, segundo os relatórios, exigiu atenção 24 horas por dia. De repente, Jill deixou de ser a estrela glamourosa para se tornar o centro da rotina, a mão firme que mantinha o dia estável diante da fragilidade de seu marido. No entanto, Jill nunca deixou de surpreender. Nesse mesmo período, deixou os habitantes locais atônitos ao candidatar-se a um cargo no conselho do Departamento de Bombeiros de Aspen. Seu foco não era a fama, mas a prevenção de incêndios florestais e a segurança de sua comunidade. Embora não tenha ganhado, a tentativa revelou uma faceta prática e corajosa que as pessoas raramente associam ao velho glamour de Hollywood. Ela sempre teve essa disciplina. Seu livro de culinária, The Jill St. John Cookbook, publicado em 1987, não foi um capricho. A comida sempre foi sua linguagem de amor. Wagner brincava dizendo que a cozinha de Jill era a única coisa que o mantinha fora do hospital. Hoje, a vida de Jill St. John é uma mistura de serviço silencioso e memória viva. Em uma rara e comovente entrevista em 2024, a mulher que sobreviveu aos escorpiões da selva, ao ciúme de James Bond e à sombra de Natalie Wood, admitiu ter momentos de dúvida sob a pressão legal que ainda espreita o passado de seu marido. Suas palavras foram simples, mas ecoaram com uma profundidade dolorosa. Há noites em que me pergunto se fiz o suficiente. Essa única frase nos diz o que as fotos no tapete vermelho nunca mostram. Revela-nos a espera silenciosa por trás dos sorrisos, o peso de uma lealdade inabalável e a solidão de uma mulher que, ao final do dia, continua zelando pelo sono daqueles que ama, perguntando-se se sua força será suficiente para manter os fantasmas afastados até que o sol nasça. 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 Até que o sol nasça.